Obrigado, Dr. Walter Santos. A próxima pergunta do Alex Sornas. Boa noite. Resumidamente, quais são as etapas e os prazos atuais de cada uma delas para o EB3 Skilled? Há diferenças de prazo entre aplicação consular e via troca de status? Vamos lá. O EB3 tem 4 etapas. Eu dividi assim para tornar didática a compreensão desse tipo de visto. Primeira etapa é você pedir para o governo, para o Departamento de Trabalho, qual o valor do salário que eu, empregador, necessito divulgar para contratar alguém. Então eu vou determinar qual é a vaga. Eu quero contratar uma assistente administrativa que tenha 2 anos de experiência, 24 meses de experiência. Para onde? Para Orlando, Flórida, condado de Orange. Ok, envio as informações para o governo, Departamento de Trabalho. Atualmente estão demorando 6 meses, tá? Era 3 ou 4 por aí, hoje está demorando 6 meses. É um processo, Paulo, que em 30 minutos daria para... Mas se fosse um, né? Se fosse um, para ter a resposta. Então, como tem muito pedido feito, hoje a espera é de 6 meses. Muito bem. Determinado o salário, você inicia a fase 2, que ela é constituída do recrutamento e da aplicação de Labor Certification. O recrutamento, se fizer de forma enxuta, porque a gente recebe no mesmo dia, já vai para o cliente. Saiu determinação de salário, podemos começar a fase 2. Aguardamos contratação para a gente cotar os anúncios e dar início. O recrutamento demora 3 meses, se tudo correr bem. E desses 3 meses, 1 mês é o chamado quiet period, período de silêncio, que o empregador não pode fazer nada, ele tem que esperar para ver se chega algum currículo. Entendi. Se não chegar, no dia seguinte ao término do quiet period, ele pode entrar com o pedido de aplicação de Labor Certification. Essa hoje está demorando 11 meses. Uau. Esses são prazos oficiais do site FLAG, do USDOL, Departamento de Trabalho, tá? Dados oficiais. Lá você tem todos esses índices. Aliás, eu já postei sobre isso também. Tem um artigo meu no teu website falando sobre isso. E com os links, inclusive. Eu quero que as pessoas vejam. Sim. Eu quero que eles participem. Eu não quero ser o senhor das informações e guardar as 7 chaves. Não tem porquê. É importante que eles saibam para entender o tempo que demora e que foi feito rapidamente para esperarmos o governo dar a resposta. Tá? Então essa é a segunda etapa, 11 meses. Então eu tenho 6 meses de salário, 3 meses de recrutamento 9 e mais 11 meses de Labor Certification. São 20, quase 2 anos. Sim. Então 20 meses para eu chegar na etapa imigratória. Então eu terminei o Departamento de Trabalho em 20 meses, se não cair em auditoria, tá? Se cair em auditoria, acrescenta mais uns 4 meses. Cheguei na etapa imigratória. Aí eu tenho a fase 3, que é a petição de imigrante. A petição de imigrante, ela em média demora 6 meses. Em média, por quê? Por 2 fatores, ou 2 incidentes, vamos dizer assim. Primeiro, porque você tem a possibilidade de processo prêmio, que você paga para o governo, não é para mim não, tá? Para o governo, 2.000, tem que avisar. Porque... Tem que avisar que senão já viu, né? Senão tem gente que vai... Para você datilografar mais rápido. Exato, não é isso. O governo vai te dar a resposta em 15 dias, mediante o pagamento de uma taxa governamental de $2.500, tá? Fase 3 do EB3. Então, em 15 dias vem a resposta. E funciona. Aliás, eu tenho casos que eu falo para o cliente, não adianta fazer Premium Process, porque não vai acelerar o seu processo, vai acelerar a decisão dessa fase. Mas eu quero, mas não faça. Você vai jogar... Mas bom, quer, então vai. já fiz vários, é aprovada. Teve um que foi aprovado em um dia. Uau. De um empregador que é patrocinador até do canal aqui. Enfim, em um dia foi aprovado... Chegou lá na segunda, na terça, viu a resposta. Que legal. Aprovado. Impressionante. E essa é a etapa 3. Agora, e outro fator. Por que em tese são 6 meses? Porque como agora tem uma fila de espera longa, o governo não está aprovando os unskilled mais rapidamente. Ele está esperando, porque não adianta. Não adianta ele aprovar hoje se a data de preferência da pessoa ainda tem muito período de espera. Entendi. Então ele está usando essa mão de obra para jogar outros casos que podem acelerar a aprovação de um green card, por exemplo, do que a petição de imigrante, porque ela não confere benefício nenhum imediato. Então o governo está realocando a mão de obra para coordenar essas filas de espera. É um trabalho gigantesco, imagina. Paulo, gigantesco. Mas em média 6 meses, quero normalmente. Mas você vai encontrar casos que vão perdurar por mais tempo que isso, justamente porque a data de preferência não chegou. Muito bem. A última etapa é a etapa de ajuste de status. E ela tem uma multiplicidade de fatores que impedem você determinar quanto tempo ela demora. Por quê?
Porque você tem que saber, primeiro, quando que você vai poder entrar, se vai ser a tabela Dates for Filing ou Final Action. E segundo, você tem que saber quando que o processo pode ser julgado. Nossa. Porque o governo está dizendo quando pode entrar e o governo está dizendo quando pode ser julgado. Que não quer dizer que se você entrar hoje, 6 meses depois está aprovado. Se não tiver visto na cota para te dar, eles não podem aprovar. Aliás, tivemos também, 1 a 2 meses atrás que aprovaram. A cota ia chegar na data do meu cliente 1º de outubro. Eles aprovaram dia 15 de setembro. Uau. Na hora eu avisei o oficial aqui local, porque tinha sido feita entrevista por e-mail. Fui lá no sábado com os clientes, sentamos, assinamos um acordo, um contratinho, corrigiram o problema. Demorou umas 3 semanas, mas enfim, conseguiram revogar aquela aprovação para emitir um novo cartão com aprovação de data de 1º de outubro, que é o certo. Porque senão as pessoas estariam com o Green Card que não teria validade. Olha só. Então veja, o processo é complicado, tem uma série de fatores que tem que ser olhados, tem que saber o que está acontecendo e estar acompanhado de alguém que sabe o que está fazendo, porque não é simplesmente preencher um formulário e mandar, como o seguidor falou do EB2, quer dizer, se fizer uma coisa errada aí você pode comprometer pelo resto da vida. Então, essa etapa, infelizmente, etapa 4, que é o ajuste de status, não tem como prever quanto tempo vai demorar. Resumindo em outras palavras, se você tiver com visto de turista, esquece, você vai ter que precisar fazer uma mudança de status para um outro visto se você estiver aqui dentro do país, né, doutor? Sem dúvida, porque ele não vai poder esperar chegar até o ajuste de status como turista, que são só 6 meses. Isso aí você vê, são 20 meses só até terminar o departamento de trabalho. Sim. Depois tem a petição de imigrante, eu ainda não posso fazer o ajuste, só quando chegar a data no boletim de visto, aí que eu vou poder fazer o ajuste. Mas o bom é que os anos passam, o tempo passa, e se você tiver uma oportunidade dessa, tem que fazer mesmo. Faz mal, doutor, depois a gente pega.